toda cross, ela passa por estágios, na minha visão, né? Então você vai ter um primeiro momento onde você quer se arrumar e se ver naquela imagem e passar um batom, colocar uma roupa feminina, e vai ter algum momento que essa vontade ela passa e você quer experimentar novas coisas. Então várias vontades de você interagir com o mundo de uma maneira feminina começam a surgir. E inevitavelmente o pensamento de querer sair, ele vem à cabeça, né? Então assim, você fica pensando, poxa, se eu fosse uma mulher, como seria viver essa experiência? Como que as pessoas interagiriam comigo, né? Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre como foi a primeira vez que eu saí. Vocês me pediram muito para falar sobre esse tema, é algo que talvez eu não tenha nem comentado com a Becca ainda, então acredito que ela vai ver isso por meio desse vídeo. Mas eu queria dividir um pouquinho sobre como foi a experiência, né? Quais eram as preocupações, e claro, né, como foi a primeira vez que eu saí como Paula, montada, né? E para isso, eu até vou contar duas histórias, né? Porque eu tive uma primeira vez que eu saí de fato, que foi com quem eu chamei que foi a minha madrinha, né? Para quem não sabe, no meio cross, quando você sai pela primeira vez com alguém que já tem mais experiência, uma outra cross, isso é chamado de madrinha, né? Quando ela te ajuda nessa primeira experiência que é para sair em público. Então a primeira vez que eu fiz isso foi com a Mirella Moura, que foi minha madrinha, que é a única até o momento ex-cross que eu conheço, tá? Porque hoje em dia ela parou, ela não tá fazendo mais, não tá praticando mais o crossdressing, e os motivos dela tem muito a ver com querer se aposentar mesmo, porque achou que já tava na hora de viver a vida de uma outra forma, tá? Mas antes disso ela aproveitou muita coisa. Mas nem sei se a Mi vai ver esse vídeo, né? É uma pessoa que eu mantenho contato até hoje. Tenho muito carinho por ela, então Mi, caso você veja esse vídeo. Enfim, e a primeira vez que eu saí foi com ela, então com a minha madrinha. Depois eu vou falar sobre uma segunda primeira vez onde eu saí com a Debbie, tá? Que eu acho importante porque foi uma experiência disruptiva comparado com a primeira, né? Foram duas experiências muito interessantes que eu tive assim. Mas vamos lá. A primeira vez que eu saí com a Mirella Moura, que foi a primeira vez de fato que eu me vesti, me montei como mulher e tomei coragem para sair, foi numa festa da Isa Saints, tá? Isabelle, eu nunca sei a pronúncia, gente. Quem souber me fala aí nos comentários, tá? Mas a Isa Saints, ela é super famosa, super conhecida por fazer alguns passeios com cross em lugares que são totalmente seguros, né? Muitas vezes ela vai até em lugares que são heteronormativos, né? Então ela vai numa balada hétero, sei lá, num evento hétero, enfim. Quando eu saí com ela, eu não fui nesse lugar. Eu fui num lugar que ele é mais LGBT friendly, conhecido como Dominatrix, que é um bar que fica ali numa travessa da Augusta, no qual, apesar dele ter um tema meio focado para um público talvez fetista a maior parte do tempo, né? Ele faz alguns eventos temáticos e eu fui num dia que a Isa fez um encontro de cross lá no Dominatrix. A Isa não foi a única pessoa já a fazer eventos no Dominatrix, né? A própria Liz já fez também, tá? Então, assim, é um bar que ele muitas vezes abre um espaço para isso. De qualquer forma, eu não vou focar tanto no lugar, tanto na região, tanto nesse objetivo. Eu vou focar mais em dizer como foi a minha experiência, né? Como que foi o preparo, por que eu quis ir, enfim. Bom, eu era uma cross que me arrumava muito e não saía de casa, morria de medo de que as pessoas me vissem assim. Esse medo, ele vinha por várias questões, vinha por questões de vergonha, de medo, de, sei lá, de passar por algo ruim, por
enfim, uma série de inseguranças. Então, assim, a Mirella, ela meio que fez isso em 2 etapas. Uma primeira vez a gente combinou de ir até um hotel que tinha ali no Arouche, que tem até hoje, e a gente se arrumou juntas só, e demos um pequeno passeio, assim, pelo próprio hotel. E uma segunda vez, que foi quando a gente tinha que ir até lá no evento da Isa, a gente fez exatamente a mesma coisa, só que saindo do hotel, pegando um Uber e indo pro evento. E claro, né, como fica a cabeça nossa cross quando vai viver essa experiência, né? E acho que é importante dizer que toda cross, ela passa por estágios, na minha visão, né? Então você vai ter um primeiro momento onde você quer se arrumar e se ver naquela imagem e passar um batom, colocar uma roupa feminina, e vai ter algum momento que essa vontade ela passa e você quer experimentar novas coisas. Então várias vontades de você interagir com o mundo de uma maneira feminina começam a surgir. E inevitavelmente o pensamento de querer sair, ele vem à cabeça, né? Então assim, você fica pensando, poxa, se eu fosse uma mulher, como seria viver essa experiência? Como que as pessoas interagiriam comigo, né? E eu tava numa fase de várias perguntas e vários questionamentos. E a Mirella, que era uma pessoa que já saía, que já tinha grupos de amigas, que já ia, pra tudo quanto é canto, ela começou a falar, vamos comigo, eu te levo numa primeira experiência pra você viver isso, pra você sentir isso, e eu vou ficar do seu lado, eu vou cuidar de você, eu vou te orientar, não vou deixar ninguém fazer nada, a gente vai em evento seguro, seguindo uma cartilha super segura, né, e enfim, e você vai estar totalmente protegida junto comigo e com as pessoas que andam comigo, né? Enfim, aí ela comentou sobre o evento da Isa, falou pra Isa que queria me levar. Eu já era uma pessoa que algumas pessoas conheciam da internet, mas não me conheciam pessoalmente, né? E eu criei coragem e falei, tá bom, vamos. Nessa época, obviamente ninguém na minha família sabia de nada, né? Então era uma época complexa, e eu sempre tive um trabalho que eu trabalhava até tarde, enfim, tinha muitas reuniões, jantares, etc. E o que eu fiz foi construir um álibi, né? Nesse dia houve um happy hour, um encontro entre amigos, que eu fui e acabei saindo mais cedo para poder ir nesse evento, né? E, obviamente, é uma parte muito dura que eu não gosto, mas eu fiz isso porque, na minha cabeça, era uma sensação assim de eu estou protegendo as pessoas que eu amo, e eu, obviamente, não contei nada pra Becca. Eu fiz isso tudo sem que ela soubesse. E, claro que isso gera um desconforto. Isso gera uma coisa que a gente não se orgulha disso, né? Mas era meio que uma necessidade de experimentar. E na minha cabeça, eu estava protegendo a pessoa que eu amo de ter que lidar com isso, né? De ter que lidar comigo, de ter que lidar com esse outro lado que eu mesma não sabia como lidar. Enfim, então o que aconteceu foi, eu criei esse álibi, como muitas fazem, e combinei com a Mirella, tá? Nós ficamos num hotel ali no Arouche chamado San Rafael, acho que é isso, San Rafael. E é um hotel que já é acostumado a ter pessoas LGBT ali, né? A região inteira já é meio que acostumada com isso. E aí nesse hotel, vejam só, é um hotel, a gente alugou um quarto grande, acho que foi até a Mi que pagou na época, eu nem tive que me preocupar com isso, porque era uma outra preocupação, né? Como que eu vou agendar um hotel no meu nome, enfim. Mas de qualquer forma, eu tinha minhas coisas nessa época todas guardadas dentro de um amplificador de guitarra. Sim, eu tinha um amplificador pequenininho de guitarra onde eu colocava todas as minhas coisas dentro. Não eram muitas e eu levei elas. Já a Mi tinha toneladas e toneladas de malas e de roupas e de coisas. Tanto que ela falou, se precisar eu te empresto alguma coisa. Bom, o fato foi que eu saí desse happy hour, fui encontrar ela, peguei um puta trânsito, mas fui de Uber.
São Paulo, né? Região de São Paulo que a gente tá falando, é sempre tudo muito trânsito. E chegando lá, eu subi e tava super nervosa. Bom, a Mirella já estava arrumada há algum tempo e eu falei, bom, preciso me arrumar. Como eu tinha trabalhado o dia inteiro, gente, eu falei assim, a primeira coisa que eu preciso fazer é tomar um banho, né? Então, eu falei, vou tomar um banho e depois que eu tomar esse banho, eu começo a me arrumar, tá, Mi? E, gente, foi um banho super demorado, porque várias coisas me passavam pela cabeça, a vontade de desistir, né? Mas, enfim, eu tomei o banho, aí eu fiz uma maquiagem que eu já me maquiava na época, então não teve ninguém pra fazer isso, mas eu fiz a minha maquiagem, passei um tempão fazendo maquiagem. Eu sei que, assim, a Mi já tava quase desistindo, né? Ela falou assim, Gato, você quer ficar aí? Eu vou e não tem problema. Aí eu falei, olha, que eu fico. Aí ela falou, não, vamos embora, termina logo isso, você tá linda. Aí ela me ajudou com umas roupas e tal. E umas 2 horas depois de ter chegado no hotel, eu falei, tá bom. Eu lembro até hoje a sensação de sair do quarto e ter que entrar no elevador e torcer para que ninguém entrasse no elevador, né? Então, na época, eu falei, não vou falar nada com ninguém, fiquei de boca fechada. E óbvio, né, gente? No hotel, é óbvio que alguém entrou no elevador. E entrou, eu lembro de ter entrado uma mulher, acho que com um bebê, carrinho e tal. Ela entrou e não falou nada. E eu, meio assim, suando frio, torcendo para que aquela situação passasse logo, né? Descemos e ficamos esperando ali no saguão do hotel. Ela falou, vamos ficar esperando aqui enquanto o Uber chega? Ela aproveita para relaxar e tal. E claro que eu não relaxava, né? Bom, aí eu lembro que o Uber veio e nós entramos no Uber, né? E a gente ficou conversando e o cara ficava o tempo inteiro olhando no retrovisor, né? Tentando entender talvez aquela situação ali, né? Uber, táxi, gente, esse pessoal é tudo mega curioso pra saber, ouvir as histórias de quem tá com eles ali. E aí a Mirella, percebendo isso e percebendo o meu incômodo, começou a puxar assunto com ele, explicar que nós éramos cross e que a gente estava indo num evento, ele já tinha ouvido falar, enfim. Aí ela trocou um super assunto com ele, assim, ela ficou um tempão falando com ele, trocando várias ideias, enfim. E eu sei que também foi uma das viagens mais longas, porque parecia que não chegava nunca no lugar. Bom, chegando no lugar, eu desci, já tinham outras cross lá. Tinha uma cross que é uma grande amiga minha, que na época ela estava começando uma transição, que é a Renata Gracin. Então tinha uma trans, né? Não era mais cross, mas que foi cross. E ela tava lá também. E eu lembro que a gente conversou e tal. E, foi um dia que eu fiquei muito na minha. Mas a Isa Sentes veio, conversou bastante comigo. Me deixou super à vontade. Então, assim, conversamos sobre maquiagem, conversamos sobre casamento, conversamos sobre a vida ser cross, conversamos sobre sair em lugares. Eu lembro que eu não quis beber nada nesse dia, nem nada. Eu acho que eu não bebi, eu comi alguma coisa porque a Mirella me forçou a comer. Mas enfim, a gente ficou mais algumas horas ali nesse barzinho. Eu fiquei sentado o tempo inteiro, eu não olhava para a cara das pessoas, eu morria de medo do que poderiam me fazer, ou que poderiam conversar comigo. Mas em alguns momentos saí para fazer algumas fotos. Lembro que a Isa tirou umas fotos minhas na escada, a gente tirou umas fotos entre as cross que estavam lá, algumas fotos na entrada. Então, assim, uma coisa que eu sempre gostei de fazer como Paula é fazer foto, né? Então, essa foi a parte que eu mais me diverti. Aí eu lembro que antes de ir embora, a Isa ainda quis passar numa padaria famosa que tem ali na região. E aí a Mirella falou, vamos, dá pra ir andando, é aqui perto. Aí a gente foi andando. Isso já devia ser o quê? Perto de meia-noite, alguma coisa assim. A gente foi andando até o lugar. Entramos nessa padaria, meio que comemos, tomamos alguma coisa. Eu, pra variar, não comi nada. E dali a gente voltou pro hotel, onde eu tirei tudo, tomei um banho. Nesse dia deixei até minhas coisas com a Mirella e fui pra casa, né? Bom, o que eu posso dizer assim, a primeira experiência de quem sai é sempre muito nervosismo. É nervosismo, é culpa, é medo de que tudo de errado possa acontecer, né? Mas no geral, não acontece. No geral,
No geral, se você souber onde você está indo, se você se vestir adequadamente, se você tiver principalmente alguém para te ajudar, você com certeza tem lugares e opções seguras para você ter essa experiência, né? Algo que, inclusive, algum tempo depois, eu já cheguei a fazer por 1 ou 2 outras pessoas, né? Acho que até mais, umas 4 ou 5. Eu ajudei elas a saírem numa experiência de interação com o público pela primeira vez, né? Assim, as pessoas hoje, elas têm uma orientação de tratar bem o nosso público, né? Então, acaba sendo uma coisa que, se você respeitar, se você estiver adequadamente vestida para o local, se você tiver um comportamento ok, não dizer assim, não beber, não exagerar, não causar furdúncio, no geral as pessoas elas vão te tratar exatamente como você quer ser tratada. Elas vão olhar a sua imagem, a sua figura, vão te tratar no feminino, vão te, abrir a porta para você, vão permitir que você use o banheiro feminino. Dificilmente você vai ter algum problema, desde que você saiba onde você está indo, desde que você trate tudo com muito respeito. Mas é claro, né? A gente precisa tomar cuidado, porque o mundo hoje ele é complicado. A gente vive num país que ele é violento, né? Assim, o Brasil é recordista no crime de violência contra pessoas trans. Então, temos que tomar cuidado sempre, né? Ainda mais porque, assim, quando você está acostumado a viver o lado masculino, ainda mais pessoas que vivem o crossdress, que vivem como a minha situação, né? Já são mais velhas, já têm profissão e ninguém sabe de nada. O lado masculino ele é um pouco menos frágil do que o lado feminino, sabe? Então, assim, a gente encara muitas coisas que, quando você tá como mulher, é mais difícil de encarar, porque as situações elas são um pouquinho mais complicadas, elas são um pouquinho mais desafiadoras, mas não é nada de outro mundo, né? Então, assim, existe essa possibilidade e sempre vai ter o medo, sempre vai ter insegurança, sempre vão ter questões que passam pela nossa cabeça que a gente precisa enfrentar, né? Uma vez que você enfrenta isso, você dá um passo a mais num processo de se reconhecer, de se conhecer, né? Bom, eu falei da primeira vez, a primeira saída. Aí eu tenho uma segunda, talvez primeira vez saindo, porque essa primeira vez foi totalmente num ambiente controlado, né? Que é até o que eu recomendo para quem está começando. Ou seja, eu saí para uma festa, peguei um Uber, ok. Existiu uma outra vez que eu saí com a Deb, né? Que a Débora Pausini, né? Para quem não conhece, é uma cross bem conhecida. Ela tem uma longa história no meio cross aqui no Brasil. Já escreveu livro, já fundou clube, enfim. É uma grande amiga também, né? A gente conversa bastante, interage bastante, já tem algum tempo. E alguns anos atrás, não sei, uns 2 ou 3 anos atrás, não vou saber quantificar exatamente quando, mas ela me levou talvez pro passeio hardcore do rolê, sabe? Que seria o quê? Seria sair pela primeira vez na rua e interagir com todo mundo, entrar em qualquer lugar, enfim. A gente foi também, saímos do Arouche, ali próximo desse hotel, inclusive, num apartamento, né, que existe ali que algumas cross alugam. Então nos arrumamos lá e saímos, né. Foi uma experiência totalmente diferente, porque a gente andou durante o dia. Então, em uma das experiências eu saí durante a noite, na outra experiência eu saí durante o dia. Claro, eu estava muito mais experiente em ser vista em público na segunda vez. Mas você andar de dia, pegar táxi, pegar metrô, ir para um shopping. Acho que a gente foi em 2 shoppings nesse dia. A gente foi no JK e depois a gente foi num shopping que tem ali no centro. Shopping Paulista? Eu não sei. Não é o Shopping Paulista, é um que tem ali próximo ali do Arouche mesmo. Tem um shopping ali, eu não vou lembrar qual que é. A Deb deve saber, se ela ver esse vídeo ela comenta aqui embaixo. Mas enfim, entramos em lojas, eu lembro de ter entrado numa loja para interagir com as pessoas e falar sobre maquiagem. Eu comprei uma bolsa nesse dia,
Acho que a gente tomou café em alguns lugares, encontramos com a Kiara também. Nesse mesmo dia a gente encontrou com ela, pegamos um Uber e fomos até um shopping. A Debbie entrou em loja de departamento, pegamos elevador, fomos no banheiro. No banheiro eu não fui. Ainda não foi nessa época que eu fui no banheiro. Gente, eu sempre tive um complexo muito grande de entrar no banheiro feminino. Isso é uma história que eu conto em outro momento, mas demorou muito para eu ter a primeira experiência de entrar num banheiro feminino. Até então, eu saía e eu não ia no banheiro, esperava pra ir em casa sempre, tá? Enfim, então essa experiência com a Debbie foi uma experiência muito mais de bater perna, de não ter rumo, de sair e lidar com qualquer situação que acontecesse. Imagina, pegar o metrô, as pessoas vendo você ali, enfim, é óbvio que as pessoas olham, é óbvio que algumas pessoas mexem, né? Então você tem que ter um cuidado, você tem que saber como ir, aonde ir, quando pegar um Uber ou um táxi, quando tá ok pegar o metrô, que horários ir também, né? Uma escolha que nós tivemos de sair de dia é já por ter uma proteção maior para fazer alguns rolês a pé, né? Em São Paulo, que é muito mais complicado se você quiser sair à noite, né? Então, assim, esse com certeza foi a segunda experiência de saída que eu tive, assim, pela primeira vez. Eu acho que essa segunda experiência, inclusive, ela trouxe uma dinâmica muito maior para mim. Até a Debbie hoje faz esse tipo de passeio com quem quer, né? Leva para conhecer e para andar pro São Paulo inteiro. Então, essa segunda experiência, eu tive uma imersão muito maior no mundo como um todo, para poder experimentar o que era essa questão toda do mundo feminino, de você ser uma mulher trans, de você ser uma cross, de você ser alguém que está sendo vista e interpretada como mulher nesse meio, tá? E assim, com todo o respeito que eu sempre trago para tratar para vocês aqui, né? Eu tento fazer um resumo das coisas, porque senão os vídeos ficam muito longos, né? Mas com todo o respeito, é claro que eu sei que existem pessoas trans que já enfrentam todos esses desafios desde o momento que elas se reconhecem, desde cedo, sei lá, algumas desde os 12, outras desde os 15, algumas desde os 20 anos, né? Mas, como eu sempre falo, cada pessoa, cada ser humano tem uma história, tem uma vivência, e eu aqui estou falando com pessoas que se identificam muito da minha geração, né? Então, assim, claro que isso não se aplica a todos, mas eu sei que existem muitas outras, milhares de pessoas como eu, que vivem sem sair do armário e que se identificam assim, tá? Então, claro que esse vídeo, essas experiências, essas emoções, elas podem parecer banais ou podem parecer algo errado para outras pessoas que já vivem isso no dia a dia e passam por situações e preconceitos e lutas que são muito válidas, né? E eu de maneira alguma quero invalidar a luta dessas pessoas. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que eu sempre apoiei, sempre lutei, sempre busquei ajudar da maneira que eu pude essas pessoas, né? Não venho aqui citar exemplos, porque eu acredito que quando a gente ajuda alguém de coração, a gente não precisa mostrar essa ajuda, né? Então, assim, eu não tô aqui pra falar, olha, eu fiz isso por fulano, ciclano, beltrano, ou por tal, por classe A, ou classe B, ou classe X. Não tô pra falar isso. Só estou pra dizendo que eu entendo a luta dessas pessoas, eu não anulo, eu super apoio. O ponto existem pessoas também como eu. Existem pessoas que se identificam tarde na vida, que não tiveram ou a coragem, ou a oportunidade, ou a possibilidade de ser quem elas têm que ser, ou até mesmo não se entenderam logo cedo, que é o meu caso, né? Então, assim, a essas pessoas todas, eu queria dizer que eu tô trazendo esses temas com muito respeito e tentando dividir e compartilhar com outras pessoas que vivem o que eu vivo e pensam em sair pela primeira vez, sabe? Não vamos bloquear essas pessoas, não vamos diminuir ou reclassificar ou segmentar ou separar essas pessoas. Veja, a classe trans no geral já sofre muito, como
diversas outras classes, de diversas outras minorias. Se a gente começa a separar essas classes, também como a classe das maiorias fazem, nós vamos estar cometendo o mesmo erro. Nós vamos estar fazendo com que essas pessoas sintam na pele a mesma coisa. E isso não é trazer um mundo melhor, isso não é trazer um mundo mais unido, um mundo mais justo, né? Então, assim, por isso que eu trago esses exemplos, é por isso que eu trago essa conversa, e é por isso que eu tô trazendo essa reflexão aqui no final. Muita gente vive o que eu vivo, e eu tô aqui para ajudar, eu tô aqui para dizer que nós não estamos sozinhas, você que tá me assistindo aí não está sozinha. E se você tem a vontade de viver isso, você tem o direito de viver isso. Viva! A vida é curta, a vida é uma só, ela é tão difícil, ela é tão complicada. A vida de todo mundo tem os seus desafios, sabe? A vida de todo mundo tem as lutas, todos temos as nossas lutas. Então, assim, vamos ter respeito uns com os outros, buscar sermos humanos acima de tudo, sabe? Antes de mais nada, somos seres humanos. Antes de mais nada, é uma pessoa ali por trás. E ninguém está cometendo crime nenhum, né? Então, assim, esses foram alguns relatos das minhas primeiras experiências. Sim, é sempre um desafio muito grande quando a gente faz essas coisas pela primeira vez. Sempre dá medo do que vai acontecer, do que pode acontecer. Sim, temos que estar preparadas, porque sempre tem a possibilidade de você ser assaltada, de você sofrer um acidente, de alguém mexer com algo que você não gostou. E você tem que estar preparada psicologicamente, tem que estar preparada com apoio, com pessoas, né? E por isso, outras pessoas que já vieram e já fizeram, já desbravaram esses desafios antes da gente, muitas delas estão dispostas a ajudar quem está chegando agora. É o exemplo do que eu busco fazer um pouco aqui nesse canal, do que eu busco fazer um pouco aqui com esse vídeo. Então, assim, contem com essa ajuda e reconheçam essas pessoas. E vamos nos unir, né? Eu trouxe aqui hoje o nome de 3 pessoas que são ícones no meio cross, que é um meio que vive mais sem as sombras, né? Eu sei que algumas dessas pessoas já se projetam, já se apresentam e tudo mais, mas no geral o meio cross ele é mais as sombras, ele é mais escondido, porque geralmente quem é cross não pode ser identificada. Então conheçam essas pessoas, sigam essas pessoas, você que se identifica com esse vídeo, seja por qual motivo, reconheça e saiba que você não está sozinha, você tem ajuda, tá bom? Bom, o vídeo tá ficando super longo, eu dividi algumas das minhas experiências, alguns dos meus medos. Uma hora eu falo sobre o meu medo de banheiro, porque eu demorei tanto para ir num banheiro feminino uma primeira vez, e enfim. Sim, por muito tempo, só para encerrar, eu fui um homem que me vestiu de mulher, e há algum tempo eu me reconheci como uma mulher trans. E hoje eu luto para conseguir mudar isso. Eu luto para conseguir ser vista como uma mulher trans, independente do meu passado, independente da minha história, da minha trajetória. Então, esse canal vem para você que entende o que eu tô passando, ou para você que tem curiosidade, ou para você que tem alguém que tá passando por isso, ou mesmo para você que é curioso e gostaria de conhecer um pouco mais sobre pessoas que vivem isso. Tá bom? Então é isso, um super beijo pra você e até a próxima.